pessoal, meu primeiro vídeo aqui e o assunto que eu vou falar hoje é a respeito de suplementação e especificamente é a respeito de uma técnica ou de um conceito que eu uso para mim mesmo e que eu acho bastante interessante, eu queria falar a respeito dele. Esse vídeo reflete as minhas opiniões e aquilo que eu uso para mim, ok? Bom, você deve ter visto pelo título, eu vou falar sobre o princípio da subsidiariedade na suplementação. Primeiramente, o que é subsidiariedade? Talvez a gente devesse começar com o que é suplementação, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, tá ok? Que existem conceitos errados a respeito disso também. Eu quero estar esclarecendo um pouco disso em outros vídeos. Mas o que é subsidiariedade? Subsidiariedade, acho que o jeito mais fácil da gente entender é imaginar a construção de um prédio. Eu não tenho como construir o quarto andar sem antes ter construído o primeiro, o segundo e o terceiro, correto? O princípio da subsidiariedade, ele é exatamente isso. Ele fala da interdependência entre determinadas etapas de um processo de mais de uma etapa. E não só a interdependência, como a necessidade de um para que o outro tenha função. Então, sempre lembra desse conceito do prédio. A primeira subsidiariedade que a gente tem que lembrar é em relação à dieta. Aqui eu não vou falar hoje sobre dieta, até porque isso é um assunto muito complexo, muito individual e complicado da gente debater. Eu vou admitir que o nosso exemplo ou o nosso sujeito padrão já tem a melhor dieta que ele tenha acesso. É claro, dieta é bem complicado, às vezes não cabe no nosso bolso, eu sei o quanto é complicado isso, mas admitamos que já se tenha a melhor dieta possível e que agora nós vamos entrar na parte de suplementos alimentares. Suplementos alimentares é um conceito que divide um pouco. Eu vou estar assumindo o conceito comercial de suplemento. Então, suplementos alimentares que eu estou falando é whey protein, caseína, polivitamínicos, enfim, o que comercialmente é chamado de suplemento alimentar. Quando a gente vai pensar em suplementação, da mesma forma que a gente pensa no programa de treino e no programa de dieta, a gente tem que pensar num programa de suplementação. Não dá pra gente fazer uma suplementação aleatória. Simplesmente ver, esse suplemento é bom, ou eu vi uma propaganda legal desse suplemento, vou comprar e vou usar. Não, a gente tem que fazer um planejamento. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar ferindo esse princípio da subsidiariedade. E esse princípio não é uma coisa inventada, ele é uma coisa observada. Eu não estou impondo um princípio, eu simplesmente estou observando como funciona. Quando a gente seleciona um suplemento pela cor do rótulo ou por quem faz propaganda dele, nós estamos ferindo o princípio da subsidiariedade. Então, por onde começa um programa de suplementação a partir do princípio da subsidiariedade? A gente vai ter que começar com uma classe de suplementos que eu considero essenciais, ou seja, eles são como se fosse o alicerce do prédio. É aquilo que vai dar condições de eu começar a construir o meu prédio de suplementação. Esses suplementos, eles preparam o organismo para essa carga de suplementos. Aqui, só queria fazer um parêntese. Esses suplementos, eles são importantes ainda que você não esteja usando suplementos comerciais. Eles são importantes mesmo que você só esteja com a dieta, porque eles agem de maneira basal no organismo. Eles vão fazer com que o seu organismo consiga aproveitar uma coisa que é completamente antinatural. Não foi feito para o organismo humano ingerir 3, 4 gramas de proteína por dia, por quilo por dia, né? Não foi feito para o organismo humano ter a massa muscular que a gente quer ter ou ter a quantidade ínfima de gordura que a gente quer ter. O natural para o nosso organismo é ter um pouquinho mais de reserva de gordura e ter uma musculatura relativamente pequena, e não o padrão fisiculturista ou mesmo fitness que a gente busca e que a gente deseja, né? Então isso não é natural. Então a gente precisa de uma dieta que também não é natural. E para isso, o nosso organismo precisa de ajuda. Porque apesar da nossa musculatura conseguir atingir níveis anormais de crescimento e a gente conseguir manter um nível de gordura baixo, o nosso organismo, o nosso metabolismo sofre muito com isso. Ele passa por adaptações graves. Quais são esses suplementos de preparação? Basicamente, vitaminas e minerais. Por que as vitaminas e minerais são tão importantes e por que são alicerce? Porque são eles que vão dar condições de nós aproveitarmos principalmente a proteína, né? Músculo é constituído como nutriente basicamente de proteína. A gente precisa de muita proteína para poder formar músculo. E essa proteína vai vir da dieta e da suplementação. Para que nós possamos aguentar uma carga proteica muito alta, nós precisamos de mais vitaminas.
Um exemplo, talvez o exemplo mais óbvio disso seja a vitamina B6 ou piridoxina, né? Que é uma vitamina que ela age diretamente na parede intestinal. Ela é um cofator que usa a célula intestinal para colocar proteína e aminoácidos dentro da corrente sanguínea. Que é um exemplo claro de que isso acontece, de que se essa subsidiariedade não for respeitada, a gente tem problemas, é o cara que começa a tomar qualquer suplemento proteico e começa a ter uma flatulência de arma química, né? O sujeito se transforma numa bomba biológica. Por que ele produz tanto gás? Porque ele tem excesso de proteína no intestino dele, que está passando direto pelo intestino delgado, chegando no intestino grosso, e lá as bactérias do intestino grosso produzem gás, né? Se esse indivíduo fizer uma suplementação correta com vitamina B6, provavelmente o nível de flatulência dele vai cair. Por quê? Porque ele vai ter uma melhor absorção da proteína no intestino delgado. Então ele não vai estar desperdiçando essa proteína. Ele vai estar levando ela para a corrente sanguínea mais rápido e sendo aproveitada pela musculatura. Outros exemplos seriam, por exemplo, a vitamina B1, que ela aumenta bastante o consumo dela pelos tecidos quando a gente está em estado catabólico, ou seja, durante o treino e quando a gente causa lesão do treino, né? A vitamina B12, bom, ela é a vitamina anabólica padrão. Ela funciona exatamente da mesma forma que um anabolizante hormonal. É ela que induz a síntese proteica no músculo, ou seja, transformar os aminoácidos que estão na corrente sanguínea, no plasma sanguíneo, transformar eles em músculo. Então, ela nem precisa falar da importância dela e do quanto ela é eficiente, todos nós conhecemos, ok? Ela tem algumas formas diferentes, eu vou falar disso em outros vídeos, mas basicamente é isso daí. A vitamina B3, ou chamada de vitamina PP, ou também chamada de niacina, né? Essa vitamina ela é transformada em nicotinamida, que pelo nome nicotina a gente já percebe que ela age no sistema nervoso. Então ela age muito bem para reduzir estresse, reduzir síndromes de pânico e coisas desse tipo, mas o principal, ela melhora a qualidade da reprodução celular. Então, porque muitas células elas reproduzem, mas elas não têm uma reprodução perfeita. Uma das células filhas acaba saindo com defeitos, coisas desse tipo que são destruídas. A vitamina B3 ela melhora essa qualidade de reprodução celular e produz mais células viáveis a partir da reprodução. Então, quer dizer, ela aproveita melhor o nutriente também. Agora as vitaminas lipossolúveis, né? A, D e E principalmente. A vitamina K também, mas geralmente ela nem está incluída em polivitamínicos, por causa que ela tem uma função bastante limitada. Então a vitamina A, D e E, quais são as funções dela? Principalmente pele, a vitamina A e a vitamina E têm uma importância muito grande para a pele, a vitamina D também. A vitamina A ela também trabalha na expressão de RNA pelo núcleo da célula, ou seja, sem isso, não tem como ter deposição de proteína no músculo. Se não tem como ter deposição de proteína no músculo, a gente vai perder também anabolismo, ok? Na deficiência de vitamina A. Então a gente precisa compensar porque o consumo dela vai estar mais elevado. A gente tem que lembrar que vitamina é consumida quando ela é usada. Então a gente precisa estar sempre repondo, ok? A vitamina E é antioxidante e a vitamina D, ela ajuda no metabolismo de cálcio. Quem já estudou fisiologia do músculo sabe que para contração muscular a gente precisa de muito cálcio. E a vitamina D, ela justamente regula, né? Ela deixa na quantidade certa a quantidade de cálcio que o nosso organismo está pedindo. E a vitamina D faz esse controle. Ela mobiliza o cálcio dos ossos, também do intestino, né? Aumenta a absorção de cálcio no intestino. Outra vitamina que eu considero mais essencial é a vitamina C, é claro. A vitamina C, ela baixa os níveis de cortisol. Ela age sobre a glândula que produz o cortisol, que é a glândula adrenal, e ela diminui a produção de cortisol. Cortisol, como a maioria de vocês já deve saber, é um hormônio catabólico, ou seja, ele bloqueia a síntese de proteína e faz com que o organismo destrua a proteína para produzir energia e outros nutrientes que a gente precise. Ou seja, ele impede o nosso crescimento. Só que a vitamina C, você não vai encontrar ela num comprimido de polivitamínico na quantidade necessária, né? Ela passa a ser interessante a partir de 2 gramas dia. Eu tenho tomado 3 gramas. Conheço gente que toma até 7 gramas por dia. Eu já tomei 5 gramas, sem problemas. Mas aí vai de cada um decidir quanto vai estar tomando. Além das vitaminas, né, nós precisamos de minerais. Por quê? Porque minerais, eles são componentes essenciais de enzimas. Enzimas o que são? São proteínas que servem para desencadear processos. Elas aceleram ou
começam processos do organismo, todo tipo de processo. E quando a gente está em estado anabólico, ou seja, quando a gente treina e está em estado de recuperação, o consumo de enzimas sobe absurdamente. Né? E, por exemplo, o magnésio, o zinco, eles fazem parte de mais de 5.000 proteínas. Né? Então, assim, os minerais que eu considero mais importantes aí no caso, para suplementação, seria o zinco, o magnésio, o selênio e o cromo também tem uma importância muito grande. O cromo, porque ele auxilia no metabolismo da insulina, né? E o selênio é um antioxidante poderoso. O zinco é muito ligado também à função reprodutiva. Então, para homens ele é interessante porque ele é capaz de aumentar a produção de testosterona, principalmente junto com o magnésio e junto com a vitamina B6, que é o que forma o chamado ZMA, que é um ótimo suplemento, sim, de fato. E o que depende muitas vezes é o custo dele, o custo-benefício dele não é tão bom, então muitas vezes compensa a gente estar usando aí esse zinco, esse magnésio de outras fontes, mandar manipular e coisas do tipo. Outros minerais que são extremamente importantes são o potássio e o cálcio, mas esses a gente tem muita abundância na nossa dieta, principalmente a dieta de quem treina, que normalmente tem muita carne, né? Então a gente vai ter muito potássio vindo da carne, e o cálcio a gente encontra em todo derivado de leite, em vários alimentos a gente encontra cálcio. Então eles não são necessários como suplemento, na maioria dos casos, em alguns casos sim, mas na maioria não, porque a gente ingere bastante da dieta. Ok, a gente está com o organismo preparado para receber mais nutrientes do que o normal. Correto? Então, só a partir do momento em que você atingir os níveis de vitamina e minerais necessários, que a gente vai passar para um suplemento que não seja polivitamínico mineral, ok? Então, esse é que é o princípio da subsidiariedade. Eu não vou entrar com uma proteína antes de eu estar tomando vitamina. Por quê? Porque eu não vou conseguir aproveitar essa proteína. É o caso do sujeito que vira arma química lá, que começa a produzir gás absurdamente. Né? E entra num estado de flatulência permanente, né? O que é muito comum, inclusive. Então, o que eu vou fazer? O segundo degrau da nossa escada aí da subsidiariedade, na minha opinião, deve ser repositores imediatos para pós-treino. O treino é uma coisa muito anormal. Né? É uma carga, um esforço muito acima do natural que ocorre num espaço curto de tempo. O nosso organismo ele foi selecionado pela evolução para fazer esforço por períodos prolongados, esforços menores, ou um esforço explosivo de segundos, no caso de uma caça ou coisa do gênero. Nós ficamos 1 hora na academia, às vezes até mais, né, dependendo do tipo de treino que você faça, mas você vai ficar aí de 40 minutos a 1 hora normalmente na academia, sob um esforço extremamente intenso. Isso não é normal, né? Então o nosso organismo precisa se recuperar rápido disso. E nós queremos ainda que nosso músculo cresça. A primeira coisa que o nosso músculo vai precisar, logo depois do treino, o que é? Ele vai precisar de energia. Né? E aí entram os açúcares, principalmente os derivados de glicose, ou seja, maltodextrina e dextrose. Esses açúcares eles vão ser absolutamente necessários no pós-treino. Tem gente que advoga que não, que está errado, ou enfim, tem 1000 teorias, existem 1000 teorias. Tem a suplementação intratreino, eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar da suplementação clássica, né? Então nós precisamos entrar com uma pequena quantidade de açúcares aí. A gente vai precisar da energia, mas o nosso músculo também está desesperado por aminoácido. Então a gente tem que entrar com uma proteína de absorção rápida. Há quem diga que o whey protein, por exemplo, pós-treino, não é necessário desde que a gente faça uma refeição boa antes do treino. A refeição pré-treino é importante? É. Só que já foi comprovado pela ciência, em inúmeros estudos, que o whey protein dá uma resposta melhor. Então, eu considero que o shake de whey protein com maltodextrina ou dextrose no pós-treino é o arroz com feijão depois que você está tomando polivitamínicos e minerais, ok? Então, eu creio que assim, esses 2 degraus são absolutamente sagrados. Você não pode partir para nenhum suplemento antes de estar fazendo isso. Isso é o básico do básico. Aí depois disso a gente entra na parte de suplementos que eu chamo de eletivos, ou seja, você vai escolher. E você inclusive pode escolher qual você vai usar e quais combinações você vai usar. Para quem está começando, para quem é iniciante, fica no whey com malto no pós-treino e um polivitamínico mineral de manhã, na hora que acorda, e fica nisso, até você sentir a necessidade realmente de partir para algo que vai melhorar o seu desempenho, que aí esses são realmente ergogênicos, porque até agora a gente não está falando de ergogênico, a gente está falando só de nutrição especializada, ou seja, eu estou tomando uma proteína concentrada ao invés de eu
comer um monte de carne, que vai demorar muito mais tempo para ser absorvida. Desses suplementos eletivos, um dos de melhor custo-benefício, na minha opinião, é a creatina. A creatina, ela comprovadamente funciona, ela aumenta a sua força, aumenta a sua capacidade de treino e acelera também a recuperação muscular. Então, creatina não precisa nem falar, é um suplemento que é estudado há mais de 30 anos, é uma coisa que já está consolidada, né? Então, a creatina, aí depois nós temos também o BCAA. O BCAA é o aminoácido de cadeia ramificada, que ele tem geralmente um custo-benefício não tão bom assim. Ele é eficaz, mas ele só é eficaz em doses muito altas. Outra questão em relação ao BCAA é que existem estudos que não demonstraram a ação real dele, não mostraram a ação dele em situações reais, ou seja, atletas que estavam tomando. Aí eu tenho uma ressalva. Eu acho que isso aconteceu justamente por descumprimento dessa subsidiariedade. Ou seja, era gente que não estava tomando vitaminas, que não estava tomando os minerais necessários, não tinha uma dieta talvez de acordo e não conseguiu ter absorção. Porque o grande problema do BCAA oral é a absorção. Ele injetável é 100% comprovado que ele funciona maravilhosamente bem. Só que oral, ele tem o problema da absorção, ok? Outra coisa que está muito na moda e que talvez seja a coisa mais controversa são os precursores de óxido nítrico. É controverso não pelo precursor de óxido nítrico, mas sim pela mentira da indústria. A maioria dos precursores de óxido nítrico que a gente tem no mercado, principalmente no mercado nacional, não tem precursor de óxido nítrico nenhum. Só tem estimulante neural para você fazer um treino mais agressivo e achar que você melhorou um monte, né? Mas isso é, na maior parte das vezes, mentira. Se você tiver acesso a um precursor de óxido nítrico de verdade, que ele vai ter que incluir precursores reais de óxido nítrico, como citrulina malato, agmatina, beta-alanina, o óxido nítrico também funciona. Tá? Então daí muita gente fala, óxido nítrico é maquiagem, óxido nítrico não funciona. Ele funciona, mas não adianta nada você gastar R$300 no óxido nítrico se você não está nem tomando polivitamínico. Isso não vai funcionar mesmo. Então, entendem que o problema de que muitos suplementos não funcionam é por descumprimento dessa subsidiariedade, ou seja, eu não uso aquilo que eu preciso para poder chegar a uma etapa adiante. Então é aí que está o erro, tá bom, gente? Outro suplemento que eu considero um excelente custo-benefício e que também faz parte dos eletivos, você pode escolher entre um desses, creatina, BCAA, precursor de NO, você pode escolher qualquer um deles ou combiná-los, né? Isso aí não tem problema. É o glicerol, que seria a própria glicerina mesmo. Ela é vendida em casas que trabalham com produtos para docerias e panificadoras, né, porque ela é usada como umidificante e também é vendida em farmácia. O glicerol, ele tem um problema, né? Ele não pode ser o glicerol monoestearato, que é o glicerol em pó. Aquele lá não serve para nada, ele não funciona, tá? Ele não funciona. Se você vê algum pré-treino, tem muitos pré-treinos que tem ele, né, que ele é o chamado de GMS, né, ou MSG, ele não funciona, simplesmente, tá? Essa é enganação mesmo, é enganação da indústria. Agora, o glicerol líquido, ele funciona, só que ele tem que ser tomado de uma forma correta, porque você não pode tomar ele puro, senão você vai induzir uma diarreia osmótica, terrível, né? Então ele tem que ser tomado diluído em muita água. Né? Então, normalmente toma-se aí em torno de 20 a 30 ml diluído em 1,5 litro de água, tomado 1 hora antes do treino. Né? Começa-se a tomar 1 hora antes do treino e vai tomando até na hora de ir para a academia. Né? Então, ele funciona muito bem. Ele dá um pump absurdo, um pump maior do que qualquer pré-treino. Funciona muito bem quando você está trabalhando, por exemplo, um FST, né? Que é o Facial Stretching Training, que é um treino focado no alongamento das fáscias, então quanto mais pump, melhor. Ele funciona muito bem, só que a indústria de suplementos não investe nele. Ele é uma coisa extremamente barata, que não tem apelo comercial e que é difícil de ser tomado, mas é um excelente custo-benefício. Lógico, existem muitos outros suplementos, mas o que eu quero explicar para vocês não é falar especificamente de suplementos específicos, né? O que eu quero falar aqui é dessa ideia da subsidiariedade. E sempre que você for pensar em suplemento, sempre pensa nessa ordem. Peraí, eu estou tomando suplementos que me preparam para usar esse? Ok? Que geralmente vão ser vitaminas e minerais. Então, se você não está tomando vitamina e mineral, não adianta você tomar nenhum outro suplemento. Seu organismo simplesmente não vai conseguir aproveitar. Tá? Então, é isso que eu quero que você entenda. Tá? Que existe uma sequência. A gente não pode escolher o suplemento pela cor do rótulo. Okay? Isso é muito importante. Espero que vocês tenham entendido essa ideia da subsidiariedade. Né? Para resumir rapidamente aqui, né?
A subsidiariedade da suplementação, ela se baseia na construção de uma estratégia de suplementação baseado no fato de que alguns suplementos são necessários para que outros tenham sua ação completa. Então, resumindo de novo aqui, os suplementos de preparação seriam então polivitamínicos e minerais, basicamente. Existem outros, mas basicamente seriam polivitamínicos e minerais. E suplementos para imediatamente pós-treino, que vão estar recuperando o músculo rapidamente, que são, digamos, a segunda etapa. Não adianta você tomar whey protein com dextrose sem estar tomando polivitamínico mineral. Não adianta nem você tomar whey protein sem você estar com a dieta correta. Então, assim, primeiro dieta, logo depois vitaminas e minerais, que são preparatórios, depois proteínas e carboidratos, que são nutricionais com atividade direta sobre a musculatura, e aí depois melhoradores de desempenho, que seriam os verdadeiros ergogênicos. E aí a gente vai ter aqui, dos que eu citei, por exemplo, creatina, BCAA, precursores de óxido nítrico e o glicerol, tá ok? Que eu enquadro nessa categoria. Existem muitos outros, vocês com certeza conhecem, mas o que eu quero é colocar na cabeça de vocês que vocês pensem nisso. Então, ao decidir, na hora de perguntar, na hora de questionar, esse suplemento será que é bom? Tá, isolado ele pode não ser bom, mas ele associado com aqueles corretos, ele pode ser, ou o contrário, talvez associado com os corretos ele nem seja necessário, ele seja desperdício de dinheiro, desperdício de tempo. Então, a gente tem que pensar nessa questão da subsidiariedade. Nunca ir direto, nunca tentar construir a casa pelo telhado, nunca começar o prédio pelo quarto andar. A gente tem que começar da fundação. Tá ok, gente? Então é isso daí por enquanto. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, clique em gostei, subscreve no canal também, se for possível, tá ok? E divulga esse vídeo. Se você gostou do vídeo, divulga no Facebook, divulga no Twitter, espalhe a palavra aí, que provavelmente terão novos vídeos nesse assunto e em outros assuntos. Eu não quero restringir meu canal somente a musculação e suplementação, mas dependendo da resposta, talvez eu continue nessa linha e faça novos vídeos diferentes sobre isso, ok? Muito obrigado!